abençoa esta oferta. Não importa o tamanho, a quantidade da sua oferta, se serão 2 moedas, semelhante àquela viúva, ou se serão 1 milhão, não importa a quantidade. Mas veja a letra do hino: ó Senhor, abençoa esta oferta. É uma oração do hino, quem que faz? Abençoa os teus filhos que cooperam de todo o coração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Nenhuma oferta, nenhum dízimo deve ser dado, irmão, com o coração fechado, tem que ser dado com alegria. Deus ama quem dá com alegria. É um texto voltado à oferta, mas não tem para onde. Serve também na questão do dízimo. Então, abençoa os teus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles gozo, paz e alegria. Está vendo? Rogando que Deus dê gozo, paz e alegria a você que contribui, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Então, se a gente louva, irmão, esse corinho, ouvindo que nós estamos louvando para Deus em forma de oração, a gente canta com força mesmo. Ó Senhor, abençoa esta oferta, abençoa os teus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, né? Então é um hino, corinho bem inspirado. Eu não sei se tem mais estrofe dele, né? Mas pelo menos foi bem inspirado por quem o compôs. Meus amados irmãos, nós estamos vendo a fugacidade da vida humana. Nós estamos no item, no tópico 2, né? No tópico 2, deixe-me ver aqui, já estamos vendo tanta coisa. A fugacidade da vida nos leva a pensar sobre o tempo de vida, vimos alguma coisa, sobre como estamos vivendo com o próximo, sobre como gostaríamos que fôssemos lembrados em vida. E aí nós estamos fundamentando isto aqui na questão do legado. Dentro do legado vimos o significado de legado, vimos algumas verdades fundamentais do legado, vimos exemplos de legados deixados na humanidade por grandes personagens, vimos declarações sobre o legado na área espiritual, Paulo e também outros, e nós estamos vendo legados ou exemplos de legados no livro sagrado. E aí nós já vimos Jeroboão, que introduziu a idolatria, vimos Roboão, que por rejeitar conselho promoveu a divisão no seu reinado. Vimos outro legado baseado em Eli, o qual foi omisso em corrigir os seus filhos. Vimos outro legado baseado em Acasias, que substituiu a Deus por outra coisa. Vimos Acabe, que foi perseguidor de profeta, e aí nós vimos algumas pessoas que perseguiram profetas, no caso, na dispensação atual, aplicando para os líderes, consequências na vida dos que perseguem profetas, porque os profetas foram perseguidos, e foi aqui onde nós paramos. Mas tem alguma coisinha ainda aqui, irmãos, nessa questão de Acabe ser perseguidor de profeta. Então nós vimos já isso já citado, mas eu quero ver com vocês rapidinho, isso se não vier inspiração, como a Bíblia apresenta os profetas de Deus. A Bíblia apresenta os profetas de Deus como algo que eu vou mostrar a vocês, mas a Bíblia também apresenta os pastores também como algo. Mas a questão aqui, eu não vou me fixar nessa questão de pastor, mas dentro da questão aqui profetas, mas aplicado, como já disse, à liderança, ou aos líderes da igreja. Então, vamos ver aí, irmãos, como Deus apresenta os seus profetas no seu livro sagrado.
Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 13:17, por favor. Ezequiel 3:17. Não era meu interesse rechear estas formas como Deus apresenta os seus profetas. Ele serve também aqui já até João Batista. Mas, meus irmãos, refletindo, veio alguns recheiozinhos aqui nesta primeira apresentação, até a apresentação de número 3. Não tenho interesse de rechear as outras, só se Deus assim iluminar meu entendimento e a gente poder colocar recheio, mas então não é interesse. Mas aqui, como já disse, a gente ficou refletindo e veio uns recheiozinhos nesta primeira apresentação bíblica sobre os profetas de Deus, que está em Ezequiel 3:17. Eu queria que toda a mocidade lesse esse texto aqui, toda a mocidade, pausadamente, bem bonito. 3:17 de Ezequiel, leiam a mocidade. 1, 2, 3. Pronto. Então está aí logo inicialmente, irmãos, a primeira apresentação de Deus ofertada para os seus profetas, que é Atalaia. Filho do homem, eu te dei por Atalaia. Então, Atalaia é a mesma coisa que vigia, Então, todos os profetas de Deus foram dados ao seu povo como um vigia. E a gente sabe, irmãos, que um vigia, ou um sentinela, ou atalaia, que tudo é a mesma coisa, eles não podiam ser cego, porque como é que eles iam avisar o povo sobre o perigo se fosse cego? Não tinha como. Havia uma torre, eles ficavam lá em cima do muro e ficavam olhando toda a região que alcançasse a sua vista. E se ele fosse cego, não via quando o inimigo estivesse se aproximando. E aí o inimigo pegaria todo o povo ali de surpresa. Então, um sentinela, um vigia, um atalaia não podia ser cego naquela época. Também não podia ser surdo. Como ia ouvir o barulho? Então, não podia ser surdo. Também não podia ser mudo. Como gritar? Avisando ao povo que lá distante estava vindo alguns inimigos, se ele fosse mudo. Não tinha como. Todo mundo sabe como é que um mudo fala, né? Ou grita, então, perdido, não ia dar em nada. Então, aplicando a vida espiritual, irmãos, um profeta de Deus, um atalaia de Deus, um vigia de Deus, um sentinela de Deus, ele não podia também ser cego para as coisas. Ele via a situação do povo de Deus. Ele via, todo profeta de Deus via. Todo profeta de Deus escutava as mazelas que o povo de Deus cometia contra o Senhor. Todo profeta, tendo a sua voz, ele teria que proferir aquilo que Deus colocasse em seu coração para pronunciar. É a mesma coisa nos dias atuais, mas não muda. O pastor também, ele é como um sentinela, como um vigia. Ele fica vigiando, ele não anda no seu encalço, né? Não anda, como antigamente, não vou dizer todos, mas antigamente tinha pastores que andavam no encalço ali dos crentes, para ver o que os crentes estavam fazendo. Né? Tinha pastores que chegavam a aconselhar, cuidado vocês por onde andam, não fica andando em beco escuro. Onde é que vai fazer um crente num beco escuro? Não tem para que quente ficar, a não ser que seja um morcego, um vampiro, uma vampira. Aí é outra coisa, um mal-assombro, um crente mal-assombrado.
Mas um crente não tem para quem andar nesses lugares aí. Então, havia pastores antigamente, irmão, que até colocava, né, outra vestimenta e saía no carrinho, andando nas ruas da cidade, procurando os crentes, né, para ver o que os crentes estavam fazendo. Não, essa vigilância, eu sei que era um cuidado muito elevado, né, um cuidado muito elevado, mas hoje em dia, irmãos, não tem para que a gente fazer isso não. A gente vigia, vai olhando, atentando, observando, podendo aconselhar, aconselha, dá um alerta, traz uma palavra para a igreja dentro de tal uma situação que possa estar ocorrendo. Então o pastor ele tem que ter uma visão boa para alcançar o que está acontecendo na congregação. E aí ele pode preparar uma palavra de Deus, como eu já citei aqui uma vez, de 2 casos, de 2 pastores, um mais novo de idade, outro já de certa idade, vai ter os 60 anos, e nos 2 campos deles surgiram crentes que estavam bombardeando os irmãos para não dizimarem, combatendo a doutrina bíblica do dízimo. E eu sei que o mais novo, que é da minha faixa etária, uma vez falou comigo: mas Silvio, o negócio aqui está feio, rapaz, tem gente andando na casa dos crentes, os próprios crentes andando na casa dos crentes para não dizimar. Eu disse: rapaz, não tem para que você ter medo disso não. Você é somente, no curso de doutrina, combater essas mazelas, né? Essa falso ensino que estão dizendo aí. Então, na doutrina você pega e corta o mal pela raiz, doutrina e o povo, não tem nenhum problema. Já o outro pastor de idade avançada, eu fiquei sabendo, mas ele não conversou nada comigo, e também ele depois saiu do campo. Quem chegou teve que doutrinar o povo direitinho e acabar com aquela presepada. Eu cheguei uma vez em um campo para trabalhar, não no meu tempo, mas do meu sucessor. Teve crentes que estavam andando na casa de crente da Assembleia de Deus mesmo. Eu sou da Assembleia de Deus, vou na casa do irmão também da minha igreja, e vou dizer a ele que não tem para que dizimar não, e dizer meio mundo de besterol. Não foi na minha gestão, foi na gestão anterior, mas quando eu cheguei, né, alguns irmãos começaram a botar no meu ouvido: olha, pastor, aconteceu um caso aqui. Como eu já disse, eu não sou de parir pelos ouvidos, eu ouço um, ouço outro. Então eu vou ouvindo, para ver se aquilo que alguém está dizendo é uma pura realidade. Então eu vou ouvindo, ouço. Tem presbítero na igreja, eu procuro saber do presbítero, e ele disse: não, é verdade. Então, mas está no nosso meio, se acalmou, pastor, está tranquilo o negócio agora, está certo. Mas houve ocasião lá na minha gestão que eu peguei e bombardeei, cortei o mal pela raiz, não estava nada, o gigante estava adormecido, mas eu disse: eu vou botar mais calmante para esse gigante não se acordar. Então, doutrinei o povo totalmente. E quando foi um dia, lá em Piaçabuçu, aconteceu um caso de um irmão que recebeu uma bênção. Um irmão recebeu uma bênção, e ele chegou na casa de uma irmã. Veja o que é uma irmã, ou um irmão, né? Mas nesse caso foi irmã, bem doutrinado, irmão. Foi na casa desta irmã e disse: irmã fulana, eu recebi uma bênção, e o dízimo eu vou colocar para a missão. O dízimo eu vou colocar para a missão. A irmã chegou e disse: não, meu irmão, o senhor está errado. O seu dízimo, o senhor não deve colocar na missão. Agora, o senhor querendo, do dinheiro que o senhor ganhou, o senhor pode pegar uma oferta para a obra missionária. Dízimo é dízimo, irmão. O senhor não pode colocar o dízimo em oferta missionária, não. E esse irmão pegou e atentou para ela, e assim fez o que é correto. Então, um crente, irmão, bem instruído, bem doutrinado, ele orienta outro, que talvez queira dar um vacilo, aí vai lá e orienta ele carinhosamente. Então, seja o pastor como um atalaia geral, né, representando aqui,
Mas você também pode ser um atalaia, pode ser um vigia, pode ser um sentinela, tendo uma visão boa, ouvidos bons, uma voz para poder combater algumas mazelas que talvez queiram adentrar no arraial dos santos. Então, o profeta, como atalaia de Deus, ele deveria, irmão, alertar o povo sobre perigos iminentes que poderia suceder entre eles. E eu notifiquei aqui três perigos que os profetas alertavam o povo. Havia muitos perigos, mas 3 está bom para a gente citar. O primeiro perigo é o perigo da idolatria, né? Então, eu já disse a vocês uma vez, vocês sabem muito bem disso aí, que o povo de Israel, eles adentraram pelo caminho da idolatria. Não quando surgiu os reis, mas antes do surgimento dos reis, o povo de Israel já adentrou pelo caminho da idolatria. É somente a gente lembrar quando Moisés subiu ao monte, passou um tempo lá no monte, buscando a Deus, conversando com Deus, ouvindo as orientações de Jeová. E o povo agora, sem saber o que tinha acontecido com Moisés, chegou perto de Arão, profeta, e disse: olha, Arão, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, vamos levantar Deus aqui para a gente. Arão disse: então me dê aí o material que vocês têm. Eles deram ouro, deram material e fizeram bezerros de ouro. Quando fizeram os bezerros de ouro, Moisés estava descendo, ouviu a batucada e disse: essa batucada aí é estranha. Essa batucada é estranha. E quando ele chegou e desceu, todo mundo sabe do que ocorreu. O povo estava celebrando aos deuses que eles fizeram, bezerros de ouro. Então, essa questão da idolatria no meio do povo de Israel não é nova, irmão, é velha. É velha, não é nova não, é velha. Só que com o surgimento dos reis, então, alguns reis não se adequaram à lei de Deus, não quiseram ficar direitinho de conformidade com a lei de Deus, e muitos deixaram o povo caminhar pela idolatria. E Deus levantava os profetas justamente para combater sobre o perigo da idolatria. Todos os profetas de Deus combateram o perigo da idolatria, irmão. Então, veja aí na Bíblia, em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículos de 11 a 13. Jeremias capítulo 2, versículos de 11 a 13. Me permita ler, porque é um pouco, né, são 3 versículos a mais, mas abra a sua Bíblia, que é bom, que você pode marcar, quem sabe, algo que você acha interessante. Nesse texto aqui, eu marquei algumas coisas aqui, mas não vou pontuar. Então, Jeremias 2, 11 a 13, está escrito: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então veja, Deus usando Jeremias para combater, mas Jeremias não foi o único que combateu a idolatria, o perigo da idolatria. Todos os profetas. E isso, irmão, a gente vê nos dias atuais. O pastor também, ele fica combatendo para a igreja o perigo de algumas coisas, e fica aquela repetição. Eu já disse a vocês que na pedagogia existe uma lei, porque há outras leis, mas uma lei chamada lei da repetição, que é para o aluno não esquecer. E o pastor fica, irmão, repetindo, às vezes nos cultos, perigo de algumas coisas, para que o crente se atente e não venha cair neste perigo de forma alguma. Olha o que está aí
deixa-me ver aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, departamento de senhoras vai ler, viu? Departamento de senhoras vai ler esse texto aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2 Pedro 3 e 1, 2 Pedro 3 e 1, departamento de senhoras. Acharam? 2 Pedro 3 e 1. Leiam, 1, 2, 3, leiam. Não, departamento. Cadê as irmãs? Acharam não? 2 Pedro 3 e 1. Vamos ler Bíblia, irmão. Vamos ler Bíblia, pelo amor de Deus. 2 Pedro 3 e 1. Eu quero o departamento, não é só uma irmã, não. Vamos, dinamizar. Hoje o culto vai ser um pouco mais dinamizado. Não vai ser só um monólogo. Eu quero a participação de vocês. Então as irmãs abram a Bíblia em 2 Pedro 3 e 1. Leiam, por favor. Não, só um. Tá bom. Agora aceleraram. Veja aí, irmão, que o apóstolo Pedro disse, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então veja, em ambas, nas duas cartas que Pedro escreveu, ele estava despertando a igreja. Então, a lei da repetição. Paulo usou também a lei da repetição. E na dispensação atual, a qual a gente vive, nós também ficamos utilizando, os pastores utilizam a lei da repetição para mostrar sobre alguns perigos que podem surgir no nosso caminho. No caso de Israel, era o perigo da idolatria. E aí os profetas sempre usados por Deus para combater, batendo na mesma tecla, Vamos ver outro perigo aí, agora é o coral está querendo ler. Ezequiel 13, versículos 9 e 10, né? Coral, Ezequiel, capítulo 13, que é vizinho de Jeremias, capítulo 13, versículos 9 e o 10. Coral, lê Ezequiel 13, lê só o versículo 9, eu leio o 10, certo? Coral, leu só o versículo 9, eu vou ler o 10. Acharam? Leiam, por favor. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Então esse texto está claro, né? O perigo que havia em Israel, os falsos profetas. Veja que os falsos profetas, o texto diz aqui, eles viam vaidade, adivinhavam mentira, e Deus decretou: vocês não vão estar nos registros da casa de Israel e não vão entrar na terra de Israel. Já estavam no cativeiro e agora não iam retornar esses falsos profetas. O versículo 10 diz, andam enganando o meu povo. Andam enganando o meu povo. Irmão, na dispensação da graça, nós temos a internet. A internet é muito boa, mas também tem coisas ali que a gente tem que ter cuidado. Então, a internet, ela é usada por todo mundo. E tem pessoas de má fé, vamos chamar, alguns são falsos profetas mesmo, e ficam disseminando algumas coisas por lá. Foi um pastor aqui do Brasil, assistiu, não sei se alguém assistiu esse videozinho dele. Eu já vi acontecendo em Alagoas, né?
mas aqui foi na região norte. Um pastor, ele disse, eu fui para uma vigília no monte, botei um negócio lá na cabeça, por causa do frio, peguei um cachecol, botei debaixo da blusa, meu bucho já é grande, ficou maior ainda com o cachecol que eu botei, e eu fui lá para essa vigília, cheguei lá, fiquei lá de cabeça abaixo, de repente vem uma irmã perto de mim, cheia, machando, coloca a mão na minha barriga e diz, é um varão que está dentro da sua barriga. Aí ele disse, eu vou falar. Aí ele disse, eu vou me segurar, eu quero ver o que é que vai dar. Aí ele se segurou e a irmã continuou na profecia. Esse varão vai ser usado por Deus. Aí começou a dizer o que o varãozinho no bucho do pastor, que ela não sabia, né? E assim começou a profetizar o que ia acontecer na vida do Bruguelinho. Quando ela disse 1001 coisa, aí ele tirou o negócio da cabeça, por causa do frio. Quando disse, irmã, aqui não tem menino não, aqui é homem. Tirou o cachecol do bucho, não sei porque ele botou lá o negócio da camisa, eu acho que é para esquentar o bucho. E disse, irmã, deixa, e deu um recado para a irmã lá. Deu lá um recado para ela. Irmão, cuidado, porque falso profeta tem aí adoidado, né? Então, você vai para um momento de oração, cuidado. Tem gente que anda muito na casa dos outros para ouvir profecia do fundo de quintal. Eu não quero dizer com isso que um dia você pode ir para a casa de alguém e de repente Deus usar alguém e lhe entregar uma mensagem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem pessoas que gostam muito de ir em fundo de quintal para ouvir uma mensagem. Eu lembro que um dia, quando eu ainda estava em Maceió, eu era presbítero, eu fui a Paraíba, Campina Grande, e fui ficar uns dias lá, preguei em algumas congregações, e depois de pregar em uma delas pelo dia, a gente foi pegar o rango, a gente não desmaiar de fome. Chegamos na casa do irmão, sentamos nas cadeiras para almoçar, almoçamos. Depois do almoço, um irmão lá foi tocado por Deus, e tocado por Deus começou a profetizar, dando uma mensagem de Deus para mim. E eu ouvi a mensagem e guardei a mensagem no meu coração. Aí é diferente. Agora tem crente que não, na casa de fulano ali, vai ter uma oração ali, e lá só tem vaso, vamos embora lá, que lá Deus vai falar. Não, todo cuidado é pouco, irmãos, todo cuidado é pouco com esses negócios, certo? Então, Deus usava os profetas como atalaia para alertar o povo sobre os perigos dos falsos profetas. E outro perigo, irmãos, que os profetas eram usados para alertar o povo de Deus, está em Isaías, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, eu vou ler esse aqui, porque esse aqui tem muito versículo. Tem muito versículo, mas esse aqui eu vou ler, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, para você ir acompanhando. Olha, irmãos, qual é a utilidade de você abrir a Bíblia, quando o pastor diz, abra a Bíblia e tal? Qual é a utilidade? Uma, você vai começar a ter habilidade em achar os livros sagrados. Outra, quando você lê aquele texto, se você tiver uma caneta em mão, você vai lendo, de repente haverá alguma palavra, uma expressão interessante naquele texto que vai abrir a sua mente e você vai poder grifar. Você vai grifar alguma coisa ali que vai lhe chamar a atenção. Isso aí, depois você vai refletir melhor. Então, Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 17, veja o que é que o Senhor usa o profeta Isaías para alertar o seu povo. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes.
quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios? Escute bem. Não tragais mais oferta debalde. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Olha, eu grifei aqui, ó. As aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O que é que esse texto aqui, irmão, fala? De uma adoração hipócrita. E Deus levantava os seus profetas para alertar o povo justamente sobre essa adoração hipócrita. Veja aí, meus queridos amados irmãos, que Deus aqui diz, no versículo 10, que está grifado aqui, a parte interessante: não posso suportar iniquidade, não posso suportar. E o povo fazendo festa, é festa da lua nova, a festa dos sábados, a da convocação das congregações, certo? Está aqui, mas aqui, as solenidades. Então, Deus não suportava mais a iniquidade. E o povo arrochando em festa, fazendo festa até umas horas. E festas estas designadas pelo Senhor. Mas Deus disse: eu não posso suportar a iniquidade. A minha alma aborrece as vossas festas. Já elas me são pesadas. Eu estou cansado de as sofrer. Irmãos, o que adianta a gente querer vir ao culto e fazer uma adoração hipócrita? Uma adoração que não é verdadeira. Talvez eu não sei, talvez eu não saiba se a adoração que você está prestando é verdadeira. Eu não sei, porque eu não sou onisciente, eu não conheço. Mas Deus, Ele está aqui. Deus sabe se a adoração que cada um de nós aqui oferecemos nos cultos é verdadeira ou não. Deus é que sabe. Agora tem gente que quer se amostrar, dá uma adoração, quando na verdade não é uma adoração verdadeira, é uma adoração fajunta, uma adoração hipócrita, às vezes para querer se aparecer diante do povo, e o povo olhar assim: olha, fulano é muito espiritual, e sendo uma adoração fajunta, uma adoração que Deus não recebe. Festa, irmão, festa é para ser feita para o Senhor, e que haja ali os elementos fundamentais que venha agradar o Senhor. A gente gosta de festa, todos nós gostamos de festa, é lógico, né? Festa cristã, a gente gosta. Agora, as nossas festas que ofertamos para o Senhor devem ser festas verdadeiras, não deve ser uma festa hipócrita, né? Há lugares aí afora, eu conheço situações aí afora, que às vezes havia briga para cada hora querer fazer um negócio melhor, não para Deus, mas para a igreja. Olha, vamos botar a nossa festa para arrebentar a festa do grupo B. A festa do grupo B foi boa, teve isso aqui, aquilo outro. Agora a nossa deve bombar mesmo. A nossa festa deve ser topada mesmo. Uma adoração, irmão, faz junta que vai ser feita para Deus. Deus não vai receber aquela festa, de jeito nenhum. Deus quer que a gente faça a festa, agora uma festa onde a gente também esteja em santidade.
não posso suportar a iniquidade. Quer dizer que o povo de Deus ali, eles não estavam em santidade diante do Senhor. E a gente precisa viver em santidade, irmãos. A gente precisa viver em santidade. Não é estar na casa de Deus aqui encapado, né? Eu estou na casa de Deus, mas eu estou encapado. Estou encapado aqui e fazendo 1001 presepada lá fora. Os nossos olhos humanos não alcançam, mas os olhos de Deus alcançam. Então a gente não pode estar aqui dentro encapada, né? Não, eu vou vestir agora aqui uma pelezinha de ovelha. Sou um lobinho, sou uma lobinha, botar uma pelezinha aqui de ovelha para tapear os irmãos, porque os irmãos não sabem de nada. E ficar pecando aí afora, adoidado, pintando 7, bordando 8, tricotando 9. Um dia, irmãos, a capa cai. E não tem para onde. O evangelho vai sofrer? Vai. O evangelho sofrerá, com certeza. Mas Deus sempre vai ajudar a sua igreja. Eu contei um caso para vocês aqui de uma igreja, que houve naquela igreja ali, eu acho que foram, se não me foge a memória, eu acho que foram 3 pastores que passaram por lá. E infelizmente todos 3 caíram no pecado do adultério. Todos 3. Passou, acho que foram uns 3 pastores ou 4 por aí, não me lembro bem. E todos eles, infelizmente, caíram no pecado do adultério. Pense no abalo que foi, irmão, para o evangelho naquela cidade. Aquela cidade já era sofrida para o evangelho. Com essas tristes situações ocorridas na vida de líderes, dificultou mais ainda o evangelho. E a igreja sofreu mais ainda para crescer, alguém para aceitar Jesus. Mas Deus foi misericordioso e com o passar dos dias foi melhorando, uma alma aqui, uma alma acolá. Quando menos se espera, o negócio estava melhorzinho. Hoje em dia, o evangelho está naquela cidade, mas ainda há resquício, irmão, dos infortúnios ocorrentes do passado. Então o que a gente observa, se nós como congregação local, se a gente não se comportar decentemente, irmão, como cristão, mas se a gente for pedra de tropeço, se a gente for joio, se a gente for um peixe que não serve para se alimentar, ou para alimentar alguém espiritualmente falando, se a gente for uma árvore que não produza frutos bons, o evangelho vai sofrer. Porque o evangelho não cresce nesse lugar? Se a igreja, como exemplo aqui, né? Estou exemplificando, porque o evangelho não está crescendo? O que é que está acontecendo? Será que alguém em nosso meio que está em pecado, e aí está encapado, e aí dificulta a propagação do evangelho? O que é que está acontecendo? Será que o lugar é porque o povo é ruim mesmo para o evangelho? Parece que enterraram uma cabeça, um jumento inteiro ali. O que é que está acontecendo? Vocês se lembram daquele episódio em Josué de Acã? Toda a nação sofreu por causa de Acã. Vocês se lembram da irmã de Moisés, que por falar mal do seu irmão, ela ficou leprosa 7 dias, o povo ficou sem prosseguir, por causa do pecado de Miriam. Então, meus amados irmãos, a gente tem que atentar para essa questão. Temos que viver em santidade. O povo naquela época ali fazia festa e mais festa, mas a iniquidade assolava o povo. O povo estava pecando de pai em pai. Vocês se lembram de Isaías, aqui no capítulo 6? Quando no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse, ele teve uma visão do céu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então Isaías teve a visão do trono de Deus, da glória de Deus. Mas também naquele momento ele teve a visão do seu estado pecaminoso. Não adianta, irmãos, a gente querer ter graduação, ser especialista em ficar vendo o pecado dos outros, a falha dos outros, e a gente não olhar para a nossa vida. Vamos ver a nossa vida, colocar um espelho, que é a palavra de Deus, diante de nós,
Vamos ver como nós estamos diante de Deus, como está a nossa vida espiritual. Não adianta somente ficar observando a vida que alguém possa estar tendo aí afora. Mas temos que olhar para nós e dizer, meu Deus, eu sou falho, mas me ajude, tenha piedade de mim, que eu quero ser santo para ir morar no céu. Agora, viver na prática do pecado, irmão, pecando constantemente, afrontando a Deus, afrontando o Evangelho, envergonhando o nome de Cristo, fazendo com que o nome de Cristo fique na sarjeta, por causa de ações, por causa de comportamentos, por causa de atitudes, por causa de procedimentos que crentes fiquem cometendo aí afora. Aí tem a santa paciência, aí não dá, não dá, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu sou pecador da mesma forma que vocês o são. Eu tenho falhas da mesma forma que vocês também têm. Agora eu, como humano que sou, eu tenho, irmão, que me policiar e não é fácil. Eu estou usando a minha pessoa para você olhar para a sua vida. Você sabe que não é fácil vencer o pecado. Você sabe que não é fácil agradar a Deus. Você sabe disso aí. Você sabe que existe luta entre a nossa carne e o Espírito de Deus. É uma luta constante, a carne, que é a natureza pecaminosa, com o Espírito de Deus. A carne, natureza pecaminosa, querendo fazer aquilo que ela gosta de fazer, que é pecar e desagradar a Deus. O Espírito de Deus que está em nós, querendo fazer através de nós aquilo que agrada ao Senhor. Então não é fácil, irmãos, não é fácil. Agora, viver, irmão, praticando coisas consequentemente, é uma consequência aí direto, e o nome de Cristo indo para a sarjeta. Não, não pode isso acontecer. Aí alguém diz, a igreja está fria, mas o que é que está acontecendo? A gente tem que analisar tudo, irmão. Há momentos que, vocês sabem que a igreja, ela acompanha as 4 fases da lua. Há momentos que a igreja está realmente numa situação delicada. Uma situação delicada. Mas mesmo assim, em uma situação delicada, mas existe no meio da igreja aqueles que não deixam de orar. Aqueles que não deixam de clamar, de suplicar a graça de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. É como um dos profetas, foge-me agora a memória, ou foi Jeremias, ou foi Ezequiel, que chegou a se comparar como um pombo que ficava somente ali só, gemendo por causa da situação que estava vivenciando. Mas há um momento em que a glória de Deus vem. Vocês leem, certamente, vocês já leram o livro do profeta Ezequiel, está vindo a minha memória aqui. E vocês, quando leram o livro de Ezequiel, você se deparou uma certa feita, quando Deus falou para Ezequiel que a glória de Deus saiu do templo. A glória de Deus se afastou do povo. Por quê? Porque o povo estava fazendo festa, mas estava em pecado. Era fazendo festa, mas estava pecando. Era fazendo festa, mas bebendo bebida alcoólica. Era fazendo festa e se prostituindo. Era fazendo festa e idolatrando alguma coisa. Era fazendo festa e fazendo 1001 estripulia. Aí Deus disse, a minha glória vai se afastar do povo. E a glória de Deus se afastou do templo. Está lá em Ezequiel. A glória de Deus se afastou do templo, irmãos. Mas lá na frente a gente vai vendo o livro de Ezequiel, lendo o livro de Ezequiel, a gente vai vendo as situações, Deus falando como estava o povo. Quando menos espera, houve um momento em que a glória de Deus retornou para o templo. Então, há momentos na vida da igreja, na dispensação da glória, que pode ficar um negócio meio choco. E aí tem que ver o porquê de estar choco, o porquê de estar meio apático. Eu passei em um campo, onde naquele campo, e negócio foi de 1 ano ou 2 anos por aí, houve aproximadamente, eu acho que foi 4 casos de adultério, tudo de obreiro, 4 casos ou foi 5 casos ali. E isso abalou, irmão, a cidade. A gente vinha para o culto, meus irmãos,
parecia que a gente estava numa cerimônia fúnebre. Os irmãos abalados, porque foi uma sequência terrível, além de outros problemas que aconteceram, além de outros problemas de ordem espiritual que aconteceu. E agora chegava no culto, irmão, parecia que a gente estava numa cerimônia fúnebre. O povo, tudo que nem pinto molhado pelo lixo, tudo encolhidinho ali, pinhonguinho, e a gente orando, aí os irmãos orando, para Deus reverter, para Deus mudar. Lá na frente Deus começou a reverter e começou a brilhar novamente a presença de Deus na vida dos irmãos. Então isso é uma situação que pode deixar uma igreja meia ali apática, encruada. Então há outras situações que pode fazer uma igreja ficar aquada. Nesse caso de Israel, pecados e pecados e pecados. E Deus diz: olha, eu não aceito, eu estou cheio, a minha alma ela está aborrecida com as vossas festividades. Então, para adorar a Deus, irmãos, não adianta adorar a Deus de qualquer jeito. Não adianta. Os filhos do sacerdote Arão, eles foram oferecer ao Senhor fogo estranho. E quando foram oferecer fogo estranho, tem a ver com adoração aqui. Quando foram oferecer fogo estranho ao Senhor, a Bíblia diz que veio o fogo do céu e consumiu os 2 filhos de Arão. E a ordem foi dada, não é para chorar por eles. Não é para chorar. Engole o choro, Arão. E Arão teve que engolir o choro. Então, olha, irmãos, a adoração não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Deus quer uma adoração sincera. Foi por isso que Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele procura os verdadeiros adoradores. Então, eu vou para a igreja, chega na igreja, não se porta como um verdadeiro adorador, não se porta como uma verdadeira adoradora. Vem para a igreja, mas não está nem aí. Tanto faz sentir a presença de Deus ou não, tanto faz dar glória a Deus ou não. Né? Os antigos aqui, eu tenho 38 de vida cristã, como você já sabe, tem gente com mais tempo do que eu. Mas se lembre, eu me lembro da minha igreja mãe. E você se lembre daqui, se lembre de onde você congregou e depois veio para cá. Mas se lembre como era antigamente. Veja se o povo não tinha vontade de dar glória a Deus. Tinha, irmão, o povo tinha vontade de dar glória a Deus. O povo vinha para a igreja adorar a Deus. E quando chegava na igreja, eles dobravam os joelhos para orar, dobravam os joelhos para orar, e só se levantava quando a campainha era tocada, ou quando alguém começasse com um corinho. Desta noite feliz, e o povo começava, e o fogo caindo na igreja. Era o povo sentado, cantando os hinos da harpa, e era crente se alegrando. Era a mensagem, até quando alguém pregava uma mensagem evangelística, o povo se alegrava. No templo, não é fora culto ao ar livre não, no templo, quando se pregava uma mensagem evangelística para pecador, os crentes, aleluia, glória a Deus, língua estranha, fluía. Mas porque o povo estava como? O povo estava como um verdadeiro adorador. Eu estou na casa de Deus e eu vou adorar. Agora veja hoje, veja a situação de hoje. Veja quantos vêm como um verdadeiro adorador. Veja quantos dobram os seus joelhos para orar a Deus, clamar a Deus, gemer a Deus. Meu Deus, eu quero a tua presença, eu quero fogo na minha alma, eu quero a tua glória na minha vida, eu quero ser cheio do teu Espírito, tem misericórdia de mim. Eu sou um lambo velho, mas me perdoa, tem piedade de mim, eu quero mais de ti, Senhor. Veja quantos ficam orando desse jeito, de joelho. Veja que quando se levanta da oração para cantar o hino da harpa cristã, veja quantos que cantam com força. Veja que quantos cantam com vontade. E o que é isso, irmão? Isso é adoração. Agora tem que ver se é uma adoração fajunta ou uma adoração verdadeira. Porque para ficar só batendo os lábios, irmão, a não ser que você esteja com problema de garganta, algum outro problema que lhe impeça de você louvar realmente. Mas cadê a adoração verdadeira na hora dos louvores? Acabou os louvores, vamos ouvir agora a palavra de Deus. Quantos que ficam, irmão, orando a Deus, para Deus usar o pregador? Quantos que ficam intercedendo? Jesus, usa o pregador, fala comigo. Antigamente, muitos, não vou dizer todos, mas muitos crentes ficavam com os olhos fechados.
para esquecer de quem está do lado direito, do lado esquerdo, para não perder a conexão. De repente está ali orando com os olhos abertos, daí de repente acontece uma presepada, aí já tira a atenção, mas ali, ó, orando, meu Deus, usa o pregador, usa a pregadora, Jesus, fala comigo, usa o cantor, usa a cantora, usa os departamentos. Cadê a verdadeira adoração, irmãos? Onde está a verdadeira adoração? E a Bíblia diz que a Bíblia diz que você, a gente tem que rasgar, não é a nossa roupa não. A gente tem que rasgar, é o nosso coração. Temos que rasgar o nosso coração para adorar verdadeiramente a Deus. Quantos, ninguém me responde, só pergunta silenciosa, mas quantos que vêm para o culto, e no culto dá pelo menos uns 10 glória a Deus? Quantos que vêm para o culto, que pelo menos uns 10 aleluia dão? Veja quantos, veja, olhe para a sua vida, olhe, faça um exame para você mesmo, faça um autoexame da sua vida. Deixa eu ver, eita, eu só dei um. Quantos que chegam a dizer durante o culto, Jesus, tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Quando alguém está pregando, quantos que chegam a dar glória a Deus, aleluia? Quantos? Veja quantos, veja. Mas às vezes nós ficamos no culto, irmão, apenas como espectador, somente olhando. Eu estou aqui no meu lugarzinho sentado, seja lá quem for que venha pregar, que venha cantar aqui, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, dou baixinho. Se Deus esquentar a turbina, eu posso alterar a voz, aleluia, glória a Deus. Se Ele encher, eu falo em línguas estranhas. Pronto, mas estou aqui, dando glória a Deus, aleluia, e orando, Jesus, manda fogo, Jesus, derrama graça. Mas veja, irmão, tem crente que chega, ó, tanto fez, tanto faz. Onde está a sua adoração a Deus? E os profetas naquela época alertavam o povo sobre uma adoração hipócrita. Todos nós, irmãos, devemos vir ao culto como verdadeiros adoradores. É clamar a Deus. Veja vocês mesmo. Vou terminar por aqui, não vou mais adiante não. Veja vocês mesmo. Quando a gente quer aqui dar lugar a Deus, vê se Deus não opera em nosso meio. Quando a gente quer dar lugar, não. Hoje eu vou dar lugar para Deus encher o vaso aqui e extrapolar. Mas quando a gente não quer, está nem aí. A gente não está nem aí. Não abre nem a boca para dizer quanto mais aleluia. Nem abre a boca para dizer quanto mais aleluia. Olha aí o perigo, irmão, da adoração hipócrita. Olha o perigo da adoração hipócrita. Mas a gente está aqui. E o que é que a gente quer? Existe um hino antigo, eu não lembro bem, mas de mais ou menos o que foi que você veio fazer aqui, meu irmão? Eu vim glorificar, ou foi dar glória a Deus, nem lembro do hino. Mas a pergunta é essa: o que foi que você veio fazer aqui, irmão? Um hino antigo. Mas cadê? Será que a gente vê? O que a gente vem fazer na igreja, irmão? Não me responda, eu quero que você saia encucado com essas indagações. O que é que a gente vem fazer na igreja? Só ver a cara um do outro, é? Não, eu vou porque eu canto no departamento, eu tenho que estar no departamento lá, então eu vou. Não, eu vou porque eu tenho que tocar, aí eu tenho que tocar. Não, eu vou porque eu tenho que ver o irmão, ou eu tenho que ver a irmã. Não, eu vou porque... Não, irmão. Por que você vem à igreja? Você vem à igreja para ser adorador, para ser adoradora, ou para ser o quê? Você vem ofertar o que a Deus aqui no culto? Quando a Bíblia diz que ninguém podia apresentar-se diante de Deus com as mãos vazias. Mas quantas das vezes você vem com a mão vazia e sai pior do que ela que está vazia? Agora, abrir a boca para falar mil e uma coisa, aí é esperto. Aí é esperta, né? Abrir a boca para querer apontar A, apontar B, é uma maravilha. Agora, cadê? Olha, irmãos, eu não sossego com essa questão. Quando o crente, eu disse para vocês uma vez aqui, que eu trabalhando em Maceió, 7 horas da manhã, peguei o ônibus para ir para o Benedito Pentes, lá na Bela Vista, dirigindo a congregação. 8 horas da manhã, eu passando lá no campinho lá do Benedito, os cabras jogando bola. 8 horas da manhã jogando bola. Trabalhando de segunda a sábado em Maceió, que é rochedo.
Quem trabalhou em Maceió, quem trabalha nas capitais ou cidades bem elevadas, sabe o que é um negócio arrochado mesmo. Chegar moído em casa, trabalhar mesmo, pegar ônibus aqui, aquele negócio todo. Aí no domingo os cabas poderiam dizer, não, o domingo eu vou tirar para dormir, descansar, porque eu trabalhei de segunda a sábado pesado. Não, os camaradas jogando bola, 8 horas da manhã. No ônibus eu disse, agora quando aceita Jesus como Salvador, escola bíblica, domingo de manhã, 9 horas, não, eu não vou não, porque eu trabalhei de segunda a sábado. Eu estou moído, eu estou cansado, eu estou quebrado. Eu não vou não, porque eu trabalhei demais, eu não vou para a escola bíblica não. Vou ficar em casa. Ora, se no mundo não fazia questão de estar moído para ir jogar, e porque quando aceita Jesus e não quer vir para os trabalhos na casa de Deus? Cadê a adoração? Cadê a disposição? Cadê a disposição, irmão? Ah, não, peraí, eu vou fazer uma viagem. Para viagem, a gente arruma tempo, a gente arruma tudo. A gente faz tudo para viajar, irmão. Agora, quando é para a questão das coisas de Deus, para vir ofertar uma adoração verdadeira a Deus, e não uma adoração fajunta, aí cancão pia nas nossas costas. A gente é que decide, irmãos. Deus não mudou, Deus é o mesmo, como diz o hino. Nosso Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Quem mudou foi a minha pessoa e foi a sua pessoa. Porque a gente está vindo para os cultos e não estamos nos comportando como verdadeiros adoradores. Não estamos. Tenho ciência de irmão que foi batizado com o Espírito Santo enquanto estava pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra, Jesus batizou com o Espírito Santo. Nos ensaios, era fogo nos ensaios, não sei aqui, mas lá na minha terra natal, fogo os ensaios, começando com a oração, meia hora de oração, era meia hora de oração que nós tínhamos, depois se levantava para cantar os hinos para entoar durante a semana, e era fogo na oração, não todas as vezes é lógico, né? Mas várias vezes Deus derramava fogo na oração, e quando íamos ensaiar, o fogo ainda rolando, na vida dos crentes, o fogo de Deus. Mas o que é que a gente quer, irmãos? A gente quer vir para a igreja para ficar com a boca fechada? A gente está, irmão, olha, quando eu aceitei Jesus como Salvador, vou terminar, Jesus, me ajude a terminar. A gente, quando aceitei Jesus como Salvador, irmão, eu não sabia dar glória a Deus, não sabia dar aleluia, eu só sabia falar palavrão. Mas pô do que uma privada era a minha boca, porque chamava palavrão, e quanto mais chamava, que dava vontade de chamar. Mas quando eu aceitei Jesus, cheguei num culto de doutrina, de joelhos sem saber orar, mas tinha crente que orava alto, e algumas orações inspiradoras saía inspirando outros, e eu lá de joelhos sem saber orar, ouvindo os crentes, línguas estranhas orando, e eu lá sem saber, sentava os crentes, glória a Deus, aleluia, eita Deus, aquele negócio todo que crente sabe fazer, pentecostal. E eu lá com vergonha de dar glória a Deus e aleluia. Com vergonha de dar glória a Deus e aleluia. Mas o que foi que eu fiz como novo crente? Eu fui me esforçando, irmão. Baixinho, glória a Deus, aleluia. Com vergonha e tudo, e fui dando glória a Deus e aleluia. No final das contas, com a ajuda de Deus, eu comecei a gostar de dar glória a Deus e aleluia. Então, nos cultos eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, posso, como já disse, dar baixinho, médio ou alto, depende da energia de Deus, do choque de Deus que vem na minha alma, mas estou ali glorificando. Mas a gente, irmão, tem que analisar, pelo amor de Deus, vamos despertar e analisar como está sendo a minha adoração a Deus. Eu estou glorificando a Deus? A Assembleia de Deus é pentecostal, é. Agora, o povo aí afora, se é futebol, grita, se esperneia e tudo. Mas na igreja não quer dar glória a Deus, aleluia. Mas jogando bola, vai fulano, agora na igreja não vê um glória a Deus, um aleluia. Um glória a Deus, um aleluia. Se é numa campanha política, agora na igreja, cadê essa alegria toda? Cadê essa alegria toda na igreja? Cadê essa alegria toda? Cadê a adoração verdadeira a Deus, irmãos? Então Deus confronta a gente, irmão,
com a sua palavra que Ele procura verdadeiros adoradores. Então vamos reavaliar como está sendo a nossa adoração a Deus nos cultos. Quantos cultos, irmãos, que poderiam ser pentecostais, mas os crentes não dão glória a Deus, aleluia. Agora quer ver da glória a Deus, aleluia? Falta energia para ver se o fogo não cai aqui. Se faltar energia, é meio mundo de gente dando glória a Deus, aleluia. Eita Deus! É o mal do lava-ferro, porque faltou energia. Porque faltou energia. Se entrar um demônio, um endemoniado, aí você vê o fogo rolando. É fogo para dedéu. É fogo para dedéu. Se alguém disser, eita, eu estou vendo aqui um anjo com uma espada desembanhada e com uma taça, aí você vê o lava-ferro. Aí você vê o lava-ferro. Agora, quando se fala de Jesus, não dá glória a Deus, aleluia. Quando se fala de anjo, glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Que adoração é essa? Que não adora ao Todo-Poderoso, mas adora quando fala de anjo. Fala em línguas estranhas quando fala de anjo. Fala línguas estranhas e adora quando diz que está vendo isso e aquilo outro. Que adoração é essa, irmãos? Vamos adorar Deus verdadeiramente, irmãos. Há um perigo da adoração hipócrita. E Deus não quer a gente com esse tipo de adoração. Ele quer uma adoração verdadeira dos nossos lábios. Então, eu conclamo você, um singular para cada um pegar para si. Eu conclamo você a tirar a ferrugem espiritual da sua boca e começar a dar glória a Deus, aleluia, nos cultos. Tire essa ferrugem espiritual, venha para os cultos e comece, glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Jesus manda fogo na minha vida. Eu conclamo você a vir para os cultos e vir adorar a Deus verdadeiramente e não ficar de boca fechada. Deus disse, abre a tua boca, abre bem a tua boca e eu a encherei. Então, com boca fechada, irmão, botou super bonde e não quer dar glória a Deus, aleluia. Herodes morreu com medo de bicho, porque não deu glória a Deus. Cuidado com a adoração que estamos prestando ao Senhor. Irmãos, a irmã Tânia chegou de viagem, graças a Deus. Fez uma viagem boa, irmã Tânia. Cadê a irmã Tânia? Está ali, tá? Amém? Animadinha, né? Graças a Deus. Os irmãos estão felizes com o retorno dela, se é verdade, digam amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, orarmos ao Senhor nosso Deus. E vamos adorar a Deus verdadeiramente, irmãos. O presbítero Clodoaldo, ele vai orar. E eu impetro a bênção apostólica. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quantos mais precisam de oração? Oramos, amado e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, por esta noite gloriosa, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a sua igreja cada dia, aqueles que não puderam vir, que estão enfermos, visite-os pela misericórdia e restaure a saúde, Senhor, de cada um. Oramos pela esposa do irmão Domingos também, restaure a saúde dela, Senhor Pai, que o Senhor possa também salvá-la para o seu reino. Deus eterno, fique conosco, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos e todos dizem. Fale com o seu irmão, dê a paz do Senhor, pelo amor de Deus.